eu, eu tinha muita curiosidade em relação ao inglês e gostava de ouvir músicas em inglês, de cantarolar em inglês, e até eu tinha noção, às vezes eu tinha noção que o meu inglês não era assim tão mau quanto isso, mas tinha uma enorme fobia de falar e tinha uma crença de família, que é uma coisa que vem do meu pai, que é, nós, nossa família, não fala, ninguém fala inglês. Nós não sabemos. Somos bons em números, não somos bons em línguas. Ok. Portanto, inglês, esquece. E eu tinha crescido um bocadinho com essa crença, mas sentia cada vez mais curiosidade para ultrapassar um bocadinho essa minha limitação. Ok. E comecei a pensar um bocadinho nisso, a pensar, se calhar devia ter aulas de inglês. Várias vezes isso me passou pela cabeça e depois vinha e entrava logo a minha outra voz que dizia, mas vais ter aulas de inglês para quê? Depois não vais praticar. O que é que te vai Ah, servir? tu Vais disseste gastar isso no outro dia, dinheiro. né? Disseste isso no É, outro dia, assim. Para quê? exata- E a frequência, se não vou ter muito tempo, não vale a pena. exatamente. O que é que adianta? Vais ter aulas de inglês, mas depois tu não praticas. Porque eu tinha noção que era a parte, o meu handicap era o falar. Ok. Pronto, a escrita eventualmente, mas a escrita às vezes nós não temos assim tanta necessidade. Mesmo assim, ficava surpreendida quando tinha que escrever, ficava surpreendida como é que eu sabia escrever determinadas palavras. Não é? Se eu não pensasse muito e escrevesse de imediato, depois percebia que aquilo estava bem. Portanto, nem sei como é que eu sei isto, mas tudo bem. O falar é que, sim, quando viajava, pronto, parece. A sensação que eu tinha era que viajava sempre com alguém que sabia mais do que eu e, portanto, eu calava-me. Não é? Ok. Deixava os outros falar, deixava os outros, tipo, é aquele segundo de espera que é para os outros avançarem e fazerem a pergunta. Ficares pronto, um bocadinho atrás. O Esse que é que foi era o mudando? ponto, era o ponto, era. Eu tinha curiosidade, gostava de inglês, gostava muito de falar inglês, tinha muitas vezes acontecia-me a nível profissional, eu sou contabilista, o meu irmão tem um escritório de contabilidade, é um escritório pequeno, mas pronto, já funciona há 30 anos, e Ok. volta, não volta, pontualmente lá vinha alguém com aquela conversinha de tenho um amigo que precisa, mas ele só fala inglês. E eu pensava, não, não, não. Pronto, eu dizia, olha, então lamento, gostava muito de ajudar, mas não, porque eu não tenho qualquer à vontade para falar inglês, nem conhecimentos suficientes para falar inglês. E isso custava-me horrores. O Ficava que é que te assim. fez avançar? Quando decidiste contactar-nos, o que é que te fez avançar naquela altura? Foi um bocadinho isso. Como é que saíste desse sítio, basicamente? Foi mais uma vez essa necessidade, é que eu depois, o que eu senti era vergonha. Eu sei que para outra pessoa, eu estar a dizer isto, eu percebi na reação da outra pessoa, que para outra pessoa dizia, não, ok, tudo bem, eu percebo, então vou arranjar outra opção, vou falar com outra pessoa. Mas eu sentia vergonha de mim própria de estar a dizer que não sabia falar inglês. Ok. E houve mais uma situação dessas com uma pessoa que eu até é uma pessoa que eu gosto muito e que eu aprecio e que eu gostava de ter podido, porque achei que poderia ser um projeto interessante, e eu tive que dizer que não. E aquilo, mais uma vez, só daquela feridinha tocou lá na ferida. E eu Aqui é pensei, muito. pá, eu tenho que fazer qualquer coisa com isto. Eu estou farta de me sentir, estar sempre com este medo, ou de ir a um jantar e de alguém me dizer, vai lá estar não sei quantas, que é uma amiga minha americana. Vai lá. E eu pensar, então tenho que evitá-la. Tenho que ver longe dela, para ela não vir falar para comigo. E essa sensação de parece ter que me esconder, vou aqui só meter-me debaixo da mesa, a ver se ninguém nota. Né? Sim. Portanto, toda a gente a falar em inglês, eu vou só aqui meter-me debaixo da mesa. Estava cansada de sentir isso. De vez Ó, em quando, porque não era uma coisa, não era todas as semanas, se calhar nem todos os meses, mas só o facto de eu saber que volta ou não volta isso ia acontecer, ou parece que estava cada vez mais exposta, porque cada vez há mais estrangeiros em Portugal e em Lisboa, e portanto parece que cada vez havia mais situações dessas. E eu estava cansada de sentir isso. ok, era o cansaço. Vou tentar qualquer coisa. E depois um vídeo teu apareceu. Acho que eu já devia ter manifestado aquilo em voz alta, porque Claro, de alguma forma aquilo apareceu. tudo se sabe. Só pode, já não me Só lembro bem. pode. Eu já tinha manifestado, talvez com alguma amiga minha, essa vontade de fazer qualquer coisa com o inglês. Ok, ok, ok. Não era só Ahm, interior, não era só. não, não, eu já tinha manifestado isso. Já era uma coisa que já estava aqui a ganhar forma, a Ok. ganhar uma certa forma. E depois apareceu um vídeo teu e aquilo foi instantâneo. Ok. Ahm, Tu falaste-me da tua experiência, desta coisa do medo de falar inglês, do que é aprender uma segunda língua.
Uhum. E eu enviei-te uma mensagem, aquilo foi Sim, assim, das trás paz, e acho que foi tipo no mês a seguir, eu comecei, aquilo foi muito, muito sim. rápido, não é? Não houve Isso. grandes tempos de espera, Não. E o que é que foi mais útil para ti até agora, né? De tudo o que nós fazemos nas aulas, o que é que sentes que te ajudou mais para chegares onde estás hoje? ah, olha, há uma coisa que eu acho que para mim foi assim uma chave, Uhum. foi o aceitar o erro, o aceitar, o aceitar que podemos falar sem falar de forma perfeita. Ok. Esse, essa aceitação, Uhum. de é normal nós não falarmos fluentemente, é a nossa segunda língua, Uhum. portanto, uma certa tolerância connosco. Ok. Pronto, eu acho que isso foi o. Porque eu própria comecei-me a permitir falar, por exemplo, quando viajo, mesmo sabendo que se calhar alguns vou usar o tempo verbal errado, ou podia usar um tempo verbal mais adequado, às vezes não é que esteja errado, mas não é o mais fluido. Aham. Eu penso, não faz mal, desde que me percebam, desde que eu consiga comunicar, que eu consiga dizer o que quero e receber a resposta que preciso, tá bom. Ok, ok. Sabe? Essa aceitação do erro faz parte da aprendizagem, que não é preciso falar perfeitamente para poder falar. Isso. Isso para mim foi, tinha a chavezinha de ouro. E Mas depois, às vezes as pessoas pensam, quando dizemos, não é? Aceitar o erro, estar mais aberto ao erro, isso quer dizer que nunca melhora o nível, mas o teu nível, o que isso faz é acelerar o processo, porque quanto mais erramos, mais aprendemos. exatamente, ou seja, é aquela coisa. Se eu não falo porque quero falar bem, mas se eu Sim. não falo, então como é que eu vou aprender a falar bem? Né? É como eu tenho uma amiga que me diz que não vai para as danças porque não sabe dançar. Eu disse, então, mas se não te permites ir aprender, como é que vais saber? Né? É igualzinho. É a mesma coisa. E eu percebo isso. Depois, ao começar nas aulas, vocês estimulam, não é só o ter a possibilidade de falar uma vez por semana, uma hora, porque parecendo que é pouco, olha, mais uma hora a mais que aquela que eu ia falar, que era nenhuma. Isso, Não é? isso, Portanto, isso. já estou a ganhar. De Isso. repente, estou a falar 4 horas por semana, 4 horas por mês, mínimo. Mínimo, Está sim. garantido, mínimo. E isso durante não sei quanto tempo. Depois, vocabulário, porque começa, não é? Aquela simples conversa que nós temos ao princípio das aulas. Então, como é que correu o fim de semana? Então, como é que fizeram durante a semana? E tu vais assimilando vocabulário sem sequer te aperceberes. Isso, isso. Ah, depois o ler, nunca tinha lido em inglês, pá, é uma enorme conquista, os leitores não são fáceis, uns mais fáceis do que outros. Isso. Tu percebes que consegues efetivamente ler, mesmo não percebas, porque nunca percebes tudo, nem pouco mais ou Ah, menos. ah. Porque na verdade, em português, quando estás a ler, tu também não estás a assinalar cada palavra que Não, estás a ler, não, de não todo. é? Nem as Pronto. usas todas, quanto mais. O nosso vocabulário no dia a dia nem usamos. Mas é uma exposição à língua incrível ler, né? Exatamente, pronto. E às vezes dou comigo, ao princípio, ajudava-me a ler em voz alta. Ok, cool. Li em voz alta, pronto. Agora já. Mas às vezes ainda faço isso. Quando há ali partes que estão a ser difíceis de entrar na cabeça, leio em voz alta e aquilo parece que ressoa de outra forma. É Pronto. ótimo. E depois, vocês estimulam muito ou trazer o inglês para a nossa vida, não é? Seja em podcast, seja curiosidade. Até porque depois. Mas sem peso, né? Sem aquela coisa de estudo, como uma coisa Sim, que faz parte do dia a dia. é uma brincadeira, é quase um jogo, como se É. fosse um jogo, não é? Tipo, olha, eu às vezes estou a ver um filme e ouço uma expressão e tipo, volta atrás, tipo, pera, ele disse mesmo isto. Isso. Hum, e penso, então quer dizer, qual é que era uma expressão que eu agora estava a tentar, tem a ver com gatos, que é uma expressão, pá, agora não me lembro, mas pronto, Há comecei a imensas ter expressões estas. com gatos, há imensas expressões com. Exatamente, exatamente. E eu gosto, mesmo em português, eu gosto de usar esse tipo de figuras de estilo e tudo, e portanto em inglês eu acho que também enriquece o vocabulário e a forma de falar. Mas acho Então, uma expressão muito gira que é quando as pessoas chegam a nós estão, já devia saber isto, porque é que eu não sei isto? E eu devia, há muito peso, né? Não há não há essa curiosidade. sim, exatamente, e é deixar um bocadinho, aceitar que isto pode ser um processo mais leve, Uhum. deixarmos-nos de
preocupar tanto e eu acho que a coisa acaba por se dar de uma forma mais fluida. Isso. Nós não estamos aqui, sei lá, pelo menos, não é? Eu não estava aí, mas a maior parte das minhas colegas também não, naquela de, sei lá, vou fazer um exame, preciso mesmo de aprender isto, vou fazer um exame. Não, há uma certa leveza no processo. Há Uhum. uma conversa, damos gramática, falamos, trazem temas interessantes e, portanto, a conversa flui quando mal olhamos. Estamos efetivamente a falar, mesmo com hesitações, com erros, com. Pronto, cria-se aquele espaço seguro que nos é permitido trazer essa leveza ao processo. E quando o processo é divertido e leve, nós aprendemos mais rapidamente. Como Essa é é que a te sentes verdade. agora? Como é que te Como é sentes que hoje em dia? Como é que te sentes hoje em dia? hoje em dia sinto-me bem mais confiante, ainda continuo, ou seja, se eu tenho que falar inglês, há ali um primeiro momento de Isso. bloqueio, mas eu sei que eu consigo. Eu agora Ah, já sei que consigo. Com erro, sem erro, às vezes só preciso de aquecer os motores, sabe? Só está é? um bocadinho e depois a coisa vai. E depois parece que as palavras já vêm. Outra coisa, sem a necessidade de tradução, porque havia Ok. muito aquela coisa de vou pensar em português para depois traduzir, e só, quer dizer, e aí já estava a perder metade Que é de natural, mas quanto mais avançamos, cada vez não precisamos menos desse recurso, sim. pronto. E agora, claro que às vezes há coisas simples que eu quero dizer e que parece que fico bloqueada numa palavra, mas já arranjo forma de explico. Tento explicar e a pessoa diz, não sei o quê, e eu disse, isso, era isso. Tu disseste uma coisa Claro. interessante no outro dia que foi, aconteceu-te qualquer coisa que tu partilhaste, depois dizer, não, se calhar ainda não dá sólido o suficiente. Depois tiveste outra situação e outra que disseste, não, espera. Sim. Depois provando a ti própria, espera, isto afinal não é só um acaso. Não, não, porque eu não trabalho, ou seja, no trabalho não tenho inglês porque fugi dele, né? Sempre. Não tenho essa oportunidade, essa necessidade. E, portanto, eu não tinha forma de me testar. Que é isso que eu vejo muito acontecer com a maior parte das minhas colegas, porque todas elas, de alguma forma, eu acho que a grande motivação foi a parte profissional. Foram colocadas num projeto, entraram para uma outra empresa, ou veio um cliente específico que fala inglês e elas precisaram de o fazer. Pronto. Eu não tive isso, eu fui um bocadinho carolice aos 50 anos, opá, tenho esta relação má com o inglês, percebo que isto Uhum. é o meu calcanhar daqueles e eu não quero mais sentir-me assim, para lá, pronto. Mas não tinha onde testar. Uhum. Tive uma situação profissional no princípio do ano, lá está, um cliente veio com essa conversa. Tenho um outro cliente que precisava de tirar umas dúvidas sobre aqui questões fiscais em Portugal. Será que podes ajudar? E eu dei comigo a dizer-lhe sim, Ok. cheia de medo. Não, eu vou fazer isto. Caramba, eu estou há um ano e meio, eu vou fazer isto. Trocámos umas mensagens por WhatsApp, eu precisei de saber o tema, e ele disse: temos uma reunião, uma call, fazemos uma call rápida, e eu pensei, vou ter que falar. Mas pronto, preparei-me, tentei preparar o melhor possível e o que é certo é que a coisa deu-se. E eu consegui mesmo falar com ele, estava a falar com um americano nativo Isso. e eu consegui. Ainda por cima, linguagem técnica, que não é todo o meu forte, né? Essa pessoa é para falar do tempo e do não sei o que, ainda vai, Ok. mas fiz. Essa foi assim a primeira, que fiquei super orgulhosa e pensei, uau! E há pouco tempo tive uma outra situação e essa então ainda foi. O contexto era mais descontraído, mas não foram 5 nem 10 minutos. Eu tive uma tarde inteira a falar também com uma pessoa de nativa dos Estados Unidos. Ok. Aí o contexto era mais pessoal e mais, mas foi uma tarde inteira e eu dei comigo uma tarde inteira a falar. E mais, eu só no fim é que comentei com ele que estava a ter aulas de inglês e ele ficou assim a olhar para mim dizendo, aulas de inglês? Why? Exato, ele, but why? Eu disse, não, porque eu não sei. Não, mas tu falas muito bem, eu percebi tudo o que tu dizes e ele só dizia, eu não sei porque é que os portugueses acham que falam mal inglês, os portugueses falam super bem inglês. Percebem tudo o que eu digo, eu consigo perceber o que eles dizem, é uma boa, eu não sei qual é que é o problema dos portugueses. Uma crítica horrenda, uma crítica, autocrítica É. muito Uma forte. autocrítica absurda, não é? Pronto. E eu, quando, quando saí do pé dele, eu pensei, uau, e mais? Acima de tudo, eu lembro-me de o que é que eu senti momentos antes de ele chegar ao pé de mim. Eu pensei, eu aceitei este encontro, Aham. sabendo que ele falava inglês,
E isso para mim não foi um problema. Ok, ok. Eu não disse que não, que às vezes é aquelas coisas, nós temos oportunidades e dizemos que não por causa de um medo qualquer. E isso reporta-me ao passado tantas situações em que eu disse que não por medo, seja ele Ok. qual for. Sim, sim. Mil e Seja de um. não ler, seja de não ser capaz, seja de não ser suficiente, o que Isso, for. isso, isso, isso. Que são coisas que eu ainda hoje penso, como é que teria sido a minha vida se eu tivesse dito sim. Isso. Por isso eu costumo dizer, não é, que o meu objetivo de criar este programa era mais profundo, que o inglês para mim é só um meio para vivermos diferente, qualquer coisa diferente. E isto está ligado a muitas áreas da nossa vida em que nós sentimos isto não faço por isto, isto não faço, né? Que é o que eu tento também fazer na minha vida e que eu acho Claro. que as pessoas a começar a soltarem-se também noutras áreas, porque é uma maneira de viver, não é sobre o inglês, é uma maneira de viver. É o que acho que Certo, estás a certo, dizer certo. isso, não é? Sim, sim, Acho sim. que é isso. Até porque isto, ok, no inglês há aqui um desbloqueio e eu agora penso, já não vou dizer que não, Uhum. já não sinto o inglês como uma limitação, continua a ser desafiante, Claro, claro, claro. mas já não é suficientemente limitante para eu dizer que não e evitar uma experiência, conhecer uma pessoa, trabalhar com alguém, o que for. Mas isto também me serve de exemplo para outras situações, Isso. de outros medos, em que eu penso, não, pera, também, não era, também achava que não era capaz por causa daquilo e fui, então deixa-me lá tentar. Ok. E Estás aquela com medo? Vai com medo, não é? Tal história, está com medo, tudo bem, vai com medo mesmo, leva ao medo e vai. que é outra pergunta que as pessoas fazem quando desaparece, ele não desaparece, nós é que conversamos de volta e dizemos, espera, espera, não há um momento que esta parte nossa desaparece. Já temos a mais prova de que, consegui aqui, espera, e vamos caminhando em conjunto, não Sim, sim, é? Aquela sim. ideia que tu disseste, a tua família, de pessoas que não têm jeito para línguas, ainda tens essa ideia? Olha, agora tenho ainda há pouco, antes de estar aqui na reunião contigo, falei com o meu irmão. Tenho o meu sobrinho. Eu não tenho filhos, o meu irmão tem dois filhos. E o mais velho, que tem 20 anos, foi no domingo passado para o Dubai, sozinho, sozinho. Ele é um miúdo muito corajoso, ambicioso e corajoso. E o meu irmão dizia-me assim: não, porque o Kiko, e é um miúdo autodidata. Ele estudou até o 12º ano, não quis estudar mais. Ok. E começou a desbravar, e vai tentar a sorte dele, tem lá uma ideia de negócio. Ele foi para o Dubai trabalhar sozinho, com o inglês do 12º ano. Mas o meu irmão dizia, pá, eu ouço o Kiko às vezes falar, ele é francês, a gente trata por Kiko, eu ouço o Kiko às vezes falar, eu não sei onde é que ele foi aprender aquele inglês. Mas ele fala fluentemente, começou com os jogos. São Ok, nos jogos. ok. Os dois. E não deixou afetar-se por essa convicção de que tem algum problema ou que não. Exatamente. A relação com o erro deve ser muito mais tranquila, com a exploração, com a brincadeira, com. Pois eu não sei, ele deve ter começado de uma forma natural, sem se Isso, questionar muito, sem isso. ter aquela vozinha Essa vozinha, essa vozinha. aquela vozinha macaca que nos põe em causa, não é? E portanto, ele não cresceu com essa crença. E de que é uma Como eu genética cresci, qualquer, ou que. sim, uma espécie de genética, porque se eu falar com os meus primos, é a mesma coisa. O meu pai, a gente brinca com o meu pai dizia, pois, porque eu ia para o Algarve e não podia falar com os ingleses, porque não sabia inglês. Não tem nada a ver com os ingleses, aquela brincadeira. É uma brincadeira nossa, mas não deixa de ser uma crença. Não é uma criança. É uma crença, porque todos nós seguimos a parte de números, da contabilidade, da matemática, na qual somos melhores, Uhum. e nas línguas não. As línguas e depois nós vamos aceitando isso como sendo normal. É normal. Não, porque nós não somos bons nisto. Não. Mas ao menos tentámos. Isso, Temos alguma coisa para mudar isso? Pronto, eu quero acreditar que eu fiz. isso. E tu és Ah, prova disso, não é? Porque tu, além da tua atitude dedicada, curiosa, não é? Esta exploração que eu via, mandar mensagens, fazer coisas. E essa abertura para perceber que não é preciso um mundo todo, que não é preciso ter toda a disponibilidade do mundo e que foste avançando com o teu inglês. Não só a sim, confiança, mas o teu nível vai avançando nesse caminho, não é? sim, A vai. Eu quantidade de sinto isso. vocabulário, a correção, a capacidade de se corrigir, tudo isso. Certo. Claro, tempo, a gramática continua a ser, se calhar, aquela parte mais desafiante do falar, não é? Às vezes, mas já consigo, às vezes, eu consigo perceber que às vezes não estou a dizer da melhor maneira, nem sempre consigo montar na cabeça qual é. Pronto, e às vezes E- com a Alex ela diz, então vá, é a melhor maneira de dizer assim ou coisa? E eu digo, pronto, e lá ando. Quando estou a falar com alguém, penso, olha, se calhar vai dar uma calinada, mas está tudo bem. Tá ótimo, tá ótimo. Porque, na verdade, eu tenho, por exemplo, clientes, por exemplo, que são alemães, tenho vários clientes alemães que falam português.
e no falado às vezes não se nota, mas sempre que eles escrevem e-mails, há sempre um erro. E tu percebes, é aquele erro que é difícil, tem a ver com aquela forma verbal que a gente tem Isso, de pôr as coisas, que para eles naquilo não é óbvio. isso, isso, Então eu isso. percebo o que eles me querem dizer. Estão-me a desejar, olha, espero, eles não dizem, espero que tenhas tido um bom fim de semana, eu espero que tenhas um fim de semana bom, eu penso. Pronto, Isso, isso, isso. está tudo E bem. tu estás num patamar no teu inglês que agora os erros vão ser cada vez mais de detalhes, de coisas mais elaboradas, não é? Estruturas cada vez mais elaboradas. E depois, ou ficamos ali naquele patamar que é suficiente, ou então dizemos, ok, quero afinar isto, mas não, não impede nada a comunicação, o nível em que tu estás, não é? Certo, certo, certo. E se Ah, calhar, se continuar a falar, continuar a ler, isso talvez a coisa também vá entrando. é ótimo, é ótimo. Isso é tudo exploração para o resto da vida, não é? Pois, eu acho que sim. Eu acho que sim. E sinto-me muito mais curiosa, nesse processo. Muitas vezes, uma coisa que eu comecei a perceber, passado algum tempo de estar nas aulas, era, porque segui algo, também fui estimulada a isso, seguir pessoas inglesas ou Uhum. americanas, páginas no Todo Instagram. tipo de coisas, não é? Exato, e dei comigo às vezes a ouvir podcast ou um texto qualquer em inglês, já sem sequer estar preocupada, ou seja, só depois eu dizer, estou a ver isto em inglês. Porquê? Porque estava a perceber tudo o Isso, que a pessoa estava a isso. dizer. Foi o que tu fizeste em criança, não estavas a pensar que estavas a aprender português, estavas só a Pois, viver, estavas estava. só a viver. E nós esquecemos deste sítio de contacto, deixar entrar, não é? Sem ser aula. Agora vou estudar inglês, tirar esse Pois. sítio de estudo. Exato, sim, não há, na verdade, sempre que nós nos pomos ao inglês, estamos a estudar inglês. Isso, Não isso, estamos a pensar nisso, não é? Não isso, estamos a fazer um exercício, não estamos nada, estamos só a ouvir. isso. E às vezes, já estou a ouvir isto em inglês, nem estou a perceber se estou, nem faço distinção se está em português ou se está em inglês, estou a ouvir Olha, isto, interessou-me, olha, ouvi piadas também. Às aqui é vezes ótimo. sigo um fulano que eles dizem imensas anedotas em inglês. Algumas percebo, outras não. Então, se não percebo, puxo para trás e às vezes à segunda já percebo, outras vezes tem ali a ver uma trocadilho qualquer que não percebo de todo, Isso, isso. mas tudo bem, isso não me impede de continuar a ouvir e Olha, parte delas já percebo, não é? Tem é a uma ver. chave gigante. A maior parte das pessoas que vêm ter connosco é não percebi, afastei, não percebi, afastei, né? E este Certo, continuar a deixar entrar. Eu lembro da exatamente. primeira vez que a Inglaterra ria com a comédia. À Certo, sexta-feira toda a gente via na televisão comédia e todos riam e eu ficava. não percebi. Mas tinha tido 20 na escola em inglês. Não é Exato. garantia nada de saber fazer testes ou saber. Certo. Comecei-me a rir quando percebi a cultura, o contexto, porque a piada tem muito, muito contexto, né? Sim, sim, E sim, então sim. era, peraí, já vivi aquela situação, esta já começa a encaixar as peças, mas é Certo, preciso essa exposição às certo, coisas, certo. não Ou às vezes até os trocadilhos, não é? é? Como nós Também, em sim. português também usamos muito o Bocadinho, trocadilho, sim. às vezes o inglês também. Era ontem, estava a ver a Anatomia de Grey e eles também fizeram ali um trocadilho. Isso. Pronto, e naquilo tu percebes porque é que ele, qual foi a brincadeira que ele fez com aquilo que ela tinha dito antes. Não sei, Estás mas curiosa, não é? Estás curiosa e estás a ver sim, a exposição. estou. Isso, isso, isso. Bom, obrigada. Bem, Obrigada, eu. E eu aconselho a toda a gente porque, lá está, eu não tenho outras experiências para comparar. Eu não tive nas outras escolas do isso. mercado, que são Uhum. mais conhecidas. Mas a verdade é que também alguma coisa fez com que eu não tivesse ido lá parar e tenha vindo parar aqui. Uhum. Foi contigo, houve um vídeo teu que aquilo foi. Não, eu não tive semanas ou mês a seguir. Não, eu vi um Não, sei lá vídeo foi. e aquilo foi na Sim, altura certa. claro que Pronto. sim. Também acredito nisso quando a coisa se dá dessa forma fluida, é porque é por ali, Ok, né? Eu ok. andava a tentar ir por outros sítios e parece que nada me fez sentido. E naquela altura aquilo abriu-se como óbvio, é porque era por aqui. Mas eu acho que o vosso método está muito certo. Vocês estão a fazer qualquer coisa muito certa, porque não é só comigo. Eu podia dizer, Não, 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 não. eu vejo isso acontecer já vi isso acontecer, estou aqui há quase há 2 anos e é notório. Há ali um momento em que, tipo, não, espera, eu estou a conseguir fazer isto. Não é perfeito, não é nada, mas eu estou a conseguir falar. Que Isso. é o grande handicap que nós temos Acho que todos. sim. Sim, quando as pessoas dizem mal de outros sítios, de outras escolas, a escola, cada uma serve para um tipo de aluno. Certo. E eu decidi trabalhar com todas as pessoas que eu via que ficavam para trás nos cursos tradicionais, que é uma turma de 10 pessoas, há aquelas que se atiram com o erro e depois há aquelas todas que se encolhem.
E eu decidi trabalhar com as pessoas que lidam muito mal com o erro, que é preciso diante das outras pessoas. E que são a maior parte da população, na realidade, porque as pessoas até falam, mas sentem que não têm nada, que vão esperar para um dia falar, até Certo. estarem prontas. E não é preciso. O que eu tento fazer nas aulas é vocês anteciparem muito isso e estarem, não é preciso chegar não sei onde para começar a falar. Essa é a primeira vitória, é o começar a falar. Claro. E depois a seguir é melhorando e melhorando, e expondo e expandindo, e pronto. Depois o resto é o caminho que fica mais facilitado. Mas a relação com o erro é a chave para isto tudo. É a É. relação com a exploração e com o erro e com a brincadeira. É. E isso faz-se muito nas aulas, porque as aulas são um espaço seguro, nós não somos muitas, somos três, quatro, com a professora cinco, todas nós temos a oportunidade de falar, vamos brincando, vamos ganhando ali confiança umas com as outras, e é ali que nós percebemos que estamos a falar, porque de facto, durante aquela hora nós falamos em inglês, mal ou bem, com mais ou menos interrupções, com mais ou menos gaguejos, nós estamos a falar. Sobre não E sei quantos temas, porque vocês. temas variados que são trazidos, não é? Todos interessantes, todas nós acabamos por ter sempre alguma coisa a falar sobre o assunto, faz-nos refletir um bocadinho e vamos ganhando esse vocabulário e essa vontade. E de facto, nós ali percebemos que estamos a falar. Isso. Já Completamente muita dificuldade coisa nas estamos. aulas, estar a pensar, estou a falar sobre isto em inglês. Não, essa sensação de. Porque as pessoas nem param às vezes. Nós vemos a vossa cara, já desligaram da coisa do inglês e estão só a comunicar umas com as outras. Exato, estamos só a pensar, pronto, às vezes com mais ou menos dificuldade, há dias em que estamos mais cansadas que Isso, sim, que parece que estamos, mas até espaço para isso há, não há isso, ali aquela cobrança, ou não, há todo é um ambiente mesmo propício para que há espaço para o erro e espaço para há dias em que estamos menos bem, há dias em que não conseguimos fazer os trabalhos de casa, há isso, dias e está tudo bem, mas estamos ali. isso. Porque é o que eu digo, não fizeste trabalho de casa, mas estás aqui, então já estás a fazer Já. qualquer coisa, já estamos. E é isso que eu sempre tentei, mesmo quando às vezes não conseguia ou estava. Não, é aquela horinha, é a minha horinha de inglês por semana, bora lá. Pronto. E criam-se laços, não é? Com os colegas, criam-se. Sim, sem dúvida, com É as incrível. colegas, com a professora, e sem dúvida, que também ajuda, é mais um motivo para nós querermos ir, Claro. mas depois é perceber que realmente a coisa acontece Tem e uma ver. professora que os apoia muito, não é? Tem uma professora que está lá com. Sim, sim. A Alex é mesmo muito querida, é muito querida. Ela é a minha professora desde o princípio e realmente, eu agora no sábado, quando estive com ela, assim, te dei um abraço, pensei, ai, que vinha do pai que ia chorar feita parva. Eu percebo. Porque, assim, o facto, estamos longe, não é? Portanto, mas é uma pessoa que entra nas nossas vidas todas as É, semanas, com quem temos grandes momentos de partilha, porque também há espaço para isso, quando fazemos as apresentações. Há sempre ali momentos em que, pronto, ou alturas em que nós estamos menos bem e vamos para a aula e as pessoas apercebem-se e acabamos por partilhar um bocadinho. Portanto, não é? acontece imenso. É, Às vezes as pessoas dizem que é terapia, e houve uma psicóloga que está aqui nas aulas connosco há pouco tempo disse, não é terapia, mas é terapêutico. E eu gostei muito sim, de dizer. olha, E está bem pensado. eu ainda vou um passo atrás, que é só ser um espaço em que podemos ser seres humanos, que eu acho que é uma pena não termos tantos espaços que possamos só ser nós. Exatamente. Às vezes nem é terapia nenhuma, é só, eu posso baixar a guarda. Mas isso é terapêutico. Sim, Porque claramente. numa sociedade onde parece que temos de estar sempre bem e ser eficientes e produtivos e felizes. Isso. Né? Temos que também ser felizes, é muito importante Temos. ser feliz hoje em dia, temos que ser felizes. Pá, pronto, às vezes ali somos só nós, Isso. com os medos, com as vulnerabilidades, com as dúvidas. Isso. Pronto. E online, que as pessoas também pensavam que não havia ligações possíveis online, que também é outra falácia, não é? Essa é outra. Mas tens aulas, mas online. Não gosto muito de online. Disse, olha, é muito libertador. É muito libertador porque tu consegues ter aulas. Eu já tive aulas no carro, não é ideal. Sim, mas já acontece às vezes, sim. Mas já me aconteceu porque eu não quis perder a aula, então foi mesmo no carro. Pronto. Uhum. Pelo menos estava num sítio onde podia estar à vontade a falar. Pronto. E a verdade é que faz com que, às vezes, se calhar, se tivesse que ser presencial, se calhar tinha faltado mais vezes. Isso. E É. assim não. E consegues estabelecer ligação, sim, Sim, claro que sim. sim. Vocês conseguem chorar em inglês, rir em inglês, brincar em inglês, Perfeitamente. tudo sim. Sim. E não é, ou seja, essa ligação não soubesse numa aula, mas fisicamente também não. Claro, não, claro que sim. É com a continuidade. E encontraram-se presencialmente e conseguem ter. Exatamente.